Então, para começar o meu autocuidado, eu preciso de uma maquiagem. Coloquei um pouco de protetor solar com cor, corretivo, porque eu tenho muita olheira e isso me traz um aspecto de cansada. Espalho, selo com pó. Passo também um blushzinho para dar um up ali no rosto. Meu gatinho. Preencho um pouco a minha sobrancelha, não muito. Não gosto dela tão marcada, é mais pra realçar. Um iluminadorzinho também, que eu acho que traz essa cara de saúde. Máscara. E voilá. Me dei um café da manhã na padaria que eu amo. E em seguida eu vou bater um treino. Que é algo também que me faz muito bem. Quando eu não tô muito bem, eu não tenho vontade de ir. Mas às vezes eu me esforço pra poder me sentir bem, porque eu sei que depois que eu saio da academia, depois que eu levanto os meus ferros aí, eu vou me sentir melhor. Eu moro com o meu namorado e ele foi visitar a mãe em outro país. A mãe dele mora em outro país. E eu me encontro sozinha aqui em casa. Mas o curioso é que eu sempre fiz tudo sozinha, sabe? Eu vim pra França sozinha. Mas eu me coloquei nesse relacionamento e eu acredito que eu tenho um pouco de dependência emocional hoje. Porque assim que eu me encontro sozinha, sem uma companhia em casa, por vezes eu me sinto triste. Então, essa semana eu tava bem na bad, assim. Eu não tenho muitas amigas aqui na França, eu tenho algumas, e nossas amigas, elas não estão disponíveis o tempo todo pra gente, isso é normal, até se eu morasse no Brasil. Mas não romantizem a vida aqui no exterior, gente, porque por vezes pode ser muito, muito solitário. Eu amo ficar sozinha, mas tem momentos que pega sim, tem momentos que eu penso sim em voltar pro Brasil por essa questão do social, de ter pessoas por perto, pessoas que me amam, família, poder falar a minha língua, enfim. E vendo tudo isso, eu pensei, poxa, eu tenho que aproveitar esse tempo sozinha, fazer coisas por mim, pra mim. Mas eu passei uma semana, eu tava muito no Instagram, muito no meu celular. E a minha cabeça, ela já tava explodindo, assim. Sabe quando você tem um cansaço e é um cansaço mental? Eu percebo isso quando eu fico muito nas redes sociais, sobretudo o Instagram. Então, de tempos em tempos, eu excluo o aplicativo, acabei de fazer isso, porque também tem um problema que o algoritmo, você vê 2, 3 vídeos de um sujeito e ele começa a entregar só aquele tema pra você. Então você fica também saturada. Então eu falei, não, eu vou excluir. E agora eu quero mostrar pra vocês algumas formas que eu faço pra passar o tempo fora das redes. Porque assim, tem vida acontecendo. Pra começar, a minha casa eu tenho que limpar, que tá uma bagunça. Eu tenho que passar um aspirador que tá cheio de pelo de gato em todo canto, então eu vou fazer isso. Já fui malhar, fiz alguns takezinhos ali na academia, não filmei todo o meu treino, eu fiz um full body, só pra dar uma aquecida hoje é domingo, mas fui malhar, isso já me faz muito bem, já trabalhei a minha cabeça, fiz uma caminhada até a academia, que são uns 15, 20 minutos de caminhada, fui até lá, fiz o meu treino, passei no mercado, comprei coisinhas também que eu preciso cozinhar. Mas quando eu tô, por exemplo, no transporte e tal, coisas que eu faço pra não scrollar. Eu comprei esse diáriozinho e eu gosto de escrever, eu gosto de fazer desenhozinhos. E aí eu consigo escrever coisas assim, devaneios, enfim, desenhinhos. Às vezes eu tô no transporte também, eu coloco meu fone e escrevo. É muito bom, é uma terapia mesmo,
Escrever é uma terapia, coloco todas as minhas ideias e coloco datas também. Porque se você estiver em outro momento na sua vida, no futuro, você volta, você lê, você vê como você mudou, como você amadureceu. Então, essa é uma dica muito legal. Escrevam, gente. Inclusive, vou fazer isso daqui a pouco. Eu passei também numa banquinha de revista e comprei um Sudoku. E isso me fez ter muitas boas memórias, porque quando eu tava no Brasil, eu fiz um estágio, que eu sou pedagoga, né? Eu sou formada em pedagogia no Brasil. Meu primeiro estágio foi num curso de ginástica para o cérebro. Então, a gente criava conteúdos pedagógicos e um desses conteúdos era o Sudoku. E isso me fez, nossa, ter muita nostalgia. E aí eu fiz já 2 Sudokus, consegui completar esse. E é muito boa a sensação quando você consegue completar alguma coisa, quando você encontra um número. E eu vejo vários senhorzinhos no metrô aqui de Paris fazendo Sudoku, lendo jornais. É muito fofo. Outra coisa é meu Kindle. Eu comecei uma leitura, mas eu tenho que continuar. Eu comecei um livro mais cabeçudo, por isso que eu não consegui ainda terminar ele, chamado Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. E basicamente nesse livro fala de um profeta que viveu muitos anos na montanha. Ele aprendeu várias coisas nessa montanha. Ele tem muita sabedoria, então ele desce da montanha e vai para a cidade passar os saberes dele para o povo. No primeiro capítulo ele fala sobre que a gente passa por 3 estados de espírito. Primeiro é o camelo, depois o modo leão e depois criança. O camelo é uma fase onde a gente está aceitando tudo, carregando o peso do mundo, o peso dos outros, não sabe dizer não. Depois esse espírito evolui para uma fase de leão, que é uma fase onde a gente começa a questionar, começa a falar não, começa a se rebelar. E a última fase é a fase da criança, porque o leão, por exemplo, ele se rebela, mas ele não cria coisas novas. Já na fase da criança, a criança vem criar coisas novas, vem criar novos valores, porque o leão, ele reivindica os valores, ele se rebela contra os valores, mas ele não cria novos. Já a criança vem para essa energia leve de criar coisas novas, novos valores. E quero começar a ler um outro também, mais tranquilux, assim, para ficar tranquila de boa. E, poxa, aproveitar a sua companhia, né, gente? Por vezes a gente espera muito dos outros. Eu sempre fui uma pessoa independente, mas às vezes a solidão ela pega assim e acho que a gente tem que estar bem com a gente, estar mais nesse espaço de criador do que consumidor. Dar atenção em como a gente gasta o nosso tempo, em como a gente gasta a nossa energia, sabe? E eu tô falando isso pra vocês e eu tô falando isso pra mim. Eu sinto que é pra mim. Mas quem quiser, pega. E é isso. Agora eu vou dar um grau nessa casa, porque casa arrumada também me inspira coisas boas. Vou colocar uma música pra dar uma animada. E cessar. É isso. Até logo, gente. Hello. Consegui arrumar a casa inteira. Fiz umas 2 horas de faxina. Tinha momentos que eu sentava um pouco. Ainda tem coisa pra limpar, porque casa é assim, né? Se a gente começa a limpar, sempre vai ter coisa pra limpar. Mas assim, já tá bem mais agradável. E tô com fome. Já são 9 da noite. Aqui tá escurecendo agora entre 9h30 e 10 horas da noite, que tá o início do verão. Só que eu tô com preguiça de fazer arroz, tudo isso. Então o que eu vou fazer? Tem pão de hambúrguer na minha geladeira. Hambúrguer, carne, né? Que eu comprei hoje de manhã. Tomate e queijo. É isso que eu vou comer. Depois eu vou comer umas frutinhas. Então assim, já tem proteína, já tem uma verdurinha, já tem um pão que são as minhas calorias, carboidratos, né? Então vou fazer isso pra comer. Já estou bem cansada. Só quero tomar um banho, sentar no sofá e assistir alguma coisinha bem relax.
antes de dormir, porque amanhã começa, amanhã é segunda. Amanhã começa. Então bora fazer alguma coisinha pra comer e ficar de boas. Bom, vou começar a fazer a minha carne e... Ups! Nesse meio tempo, eu liguei pra minha mãe, então foi muito bom, a gente ficou ali quase 1 hora no telefone. Minha mãe tava cozinhando, peguei minha mãe na feira, conversei bastante com ela. E, em seguida, assim que eu terminei de limpar a casa, uma amiga me ligou, uma amiga do Brasil também, Lana. A gente é amiga, assim, desde que eu tenho 12, 13 anos. Então, e eu sou muito grata por amizade dela. A gente ficou se falando 1 hora e meia, a gente não se liga todo o tempo, gente. Até minha família tem vezes que tem semana que eu nem ligo, sabe? A minha mãe e minha irmã eu tento falar toda semana. Mas às vezes eu não consigo quando eu tô ocupada. Mas me fez tão bem falar com a minha amiga. Fazia já um tempinho que a gente não se falava. Porque cada uma tá na correria do dia a dia, né? Fazendo as coisinhas, então eu até entendo. E é legal também dar um tempo pra poder contar novidades, né? E é sempre muito agradável conversar com ela. Então essa também é uma coisa de se fazer. Ligar pra um amigo, ligar pra um primo, ligar pra uma pessoa que você ama pra desabafar, enfim. É muito importante. Eu tava vendo um documentário também que a gente tem se isolado cada vez mais. É realmente como se fosse uma epidemia, o isolamento. E é muito nocivo para a saúde, tão quanto fumar cigarro, gente. Então, assim, talvez fazer uma atividade que envolva pessoas, atividade em grupo, uma luta, sei lá, qualquer coisa. Mas saiam de casa, de verdade. Então, eu coloquei minha carne e o pão junto para dar uma grelhadinha. Vou colocar tomate, queijo e setu. Só com as coisinhas que eu tenho na geladeira mesmo. Vou colocar uma maionesezinha também, um pouco de ketchup. E é isso, porque eu tô com preguiça de cozinhar, gente. Vou comprar essa casa aqui, incrível, no final de 2024 eu tenho. Então é isso. Resultado do hambúrguer. Simples, mas gostoso. Acompanhamento suco. Eu tomo suco de uva, gente, por conta das calorias. Caloria fácil. Se você quer ganhar massa muscular, suco de uva. Vou assistir um pouquinho de Vinfinda. Gente, eu adoro o canal do Eliezer. Amo a Ida. Eu acompanho ele desde que eu morava no Brasil. E ele foi um cara que me motivou a pegar minhas coisas e viajar. Então, eu já viajei em vários países. Foi por influência do Eliezer. Uma boa influência. E eu adoro o canal dele, adoro os vídeos dele. Ele é um cara super autêntico. E eu adorei passar esse dia com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou comer, tomar meu banho e dodô, como a gente fala em francês, dodô. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.